pessoal, tudo bom? Vamos aqui começar mais um bate-papo da Syncro e o tema de hoje é muito interessante porque a gente vai falar dos desafios da parte tributária fiscal no setor de cosméticos. Será que ele tem muita especificidade ou é tão complexo quanto os outros? E para isso, eu aqui, Alex Leite, diretor da Live University Confeb, tenho dois convidados que dominam esse tema muito, por muita experiência que tem. E eu vou apresentar Wagner, muito bem-vindo. Obrigado, um prazerzaço você estar aqui com a gente. E André Rocha, seja muito bem-vindo. E André, de largada, para falar sobre cosmético, quanto tempo? Qual que é o teu background em cima disso? Cara, primeiro, obrigado pelo convite de estar participando desse evento, de difundir conhecimento. Acho que isso aí é o momento que a gente vive hoje. E eu me sinto muito confortável de falar sobre o tema. Eu tenho 18 anos de experiência na área tributária. Atingi a maioridade, eu já tenho licença de habilitação. Eu tenho habilitação para falar do tema. Né? Pode tirar a carta de motorista já. Então, nesses 18 anos, eu tive a oportunidade de ver vários segmentos. E nos últimos 5 anos, eu estou no setor de cosméticos. E hoje eu atuo como head do compliance fiscal da maior multinacional de beleza do mundo. Então, me sinto bem feliz pela minha carreira, pela construção. E bastante confortável para te entrar nessa discussão hoje aí sobre aspectos tributários aqui do Brasil. Beleza. Wagner, e você que Excelente. trabalha na própria Syncro, tem muita experiência com esse segmento, você vê diferença, se apresenta para a galera? Obrigado, Alex, André, prazer estar aqui com vocês, falando um pouco sobre esses desafios, né? Eu não tenho tanta experiência assim como o André, 18 anos, mas eu estou aí há quase 18 anos dentro dessa área fiscal e tributária, trabalhando até com sistemas, né, que apoiam também essa área fiscal e tributária que evoluiu ao longo dos anos. Né? Então, hoje eu tenho uma atribuição dentro da Syncro que é gerenciar a nossa área de alianças e parcerias. Perfeito. Então, também me sinto confortável de estar aqui junto com vocês para a gente falar um pouco desses desafios. Muito bom. Então, André, logo de largada aqui, qual é a grande ou as grandes dificuldades e desafios do setor de cosmético? Legal. Ele tem peculiaridades diferentes de outros setores? Claro, legal. Assim, o setor de beleza, né, de cosméticos, ele acaba tendo uma complexidade na minha interpretação, no meu entendimento, comparando com outros setores, porque a gente tem ali um range de tributação maior do que outros segmentos. Então, quando a gente pega aí até para segmentando aí por tributo, quando a gente começa a falar do IPI, que é o Imposto sobre a Industrialização, a gente tem uma variação que vai de 0% a 27% do produto da alíquota do IPI nessa tributação de um item de beleza. Se for um perfume, é 27%. Quando a gente pega, migrando, né, da tributação sobre faturamento, que é o PIS e COFINS, a gente tem outras modalidades ali dentro desse segmento, que é não cumulatividade, ou então regime monofásico, produtos que são alíquota zero. Então, você traz mais essa complexidade. E migrando para a parte estadual, que é o ICMS, também temos um vasto área de atuação, de discussão de opções tributárias. Você fazer uma análise de site location, onde você pretende deixar estabelecido a sua fábrica, a sua distribuidora, como você vai atuar, se você vai querer um regime especial com algum estado ou não. O mesmo produto nos diferentes estados tem alíquotas diferentes, então tem um desafio aí também para o cosmético quando a gente fala a parte estadual. E o que a gente tem visto de evolução, hoje o setor de beleza ele não atua apenas ali na venda de produtos. A gente busca muito oferecer uma experiência. Perfeito. E aí, em oferecer essa experiência, você adiciona ali prestações de serviço, que aí já tem uma outra incidência de imposto, que é o imposto municipal, que é o ISS, também fechando essa gama aí de impostos indiretos. Então, dá para notar que o setor ele tem aí suas variações, variedades, que tornam ele um pouquinho mais competitivo quando a gente fala ali de complexidade. Porque se eu traduzir de uma maneira prática, por exemplo, se a gente pensa por SKU, né? A gente pensa por unidade, cada tipo de produto, talvez diferente de outros setores, o range, o número de SKUs com diferença de alíquotas tributárias é maior do que em outros. Isso. E aí sempre tem aquela subjetividade, né? Por exemplo, NCM. Eu imagino que vocês, nesse caso, devem ter um olhar para o NCM muito forte, né? Porque com o NCM diferente um pouquinho dali, vai para 27, cai para 12, cai para 13, cai para 5. Acontece isso? Com certeza. E aí é todo um trabalho de estudo
da composição química, a gente precisa entender um pouco ali como é que é a composição química daqueles produtos que estão sendo comercializados e cada vez mais está tendo necessidade por uma demanda de mercado, produtos que tenham a multifunção. Ele é um protetor solar, mas ele também faz ali um processo de maquiagem ali. Isso, tem aquela base, por exemplo, uma base, você põe a base que já é protetor solar. Aí você fala, põe o NCM como protetor solar, então põe como base. Aí a gente olha a sensibilidade, então tem discussões técnicas aí para a gente poder fazer a melhor classificação desses itens. E essa classificação, ela também é amarrada com uma definição que é feita na Anvisa. Então, tem todo um processo de você fazer o cadastramento desses produtos junto à Anvisa. Então, essa documentação toda, ela dá suporte para a gente chegar no que seria a NCM, que vai definir a tributação desses produtos. Perfeito, perfeito. E é o que você falou, ainda tem a Anvisa como órgão regulador, sim, que complica mais um pouquinho ali. Ela pode até na minha visão, não é, eu diria até que é mais um ambiente de conformidade. Tá bom. Na hora que você olha ali, tudo precisa estar muito bem amarrado. Então, a Anvisa ela traz a utilização dos documentos que são protocolados na Anvisa, é mais um documento que a gente usa a nosso favor para poder falar, não, isso aqui teve uma validação do órgão regulatório. Teoricamente, comparando com outros setores, pode até ser que a Anvisa, em determinados casos, ajude, né? Porque tira, por exemplo, empresas menores, e não estou falando que empresas menores não são lícitas, pelo amor de Deus, mas a gente vê, infelizmente, no mercado, empresas de menor porte que não seguem, né, como deveriam seguir, e aí acabam usando o NCM errado só para ganhar um benefício fiscal, sendo que com essa chancela da Anvisa você consegue regular um pouco mais o mercado, né? Eu acho que essa questão da informidade do Brasil tem diminuído muito, porque o fato de ser eletrônico, o fato de a Receita Federal conseguir, de forma sistêmica, ela fazer cruzamentos e identificar a forma como as empresas estão tributando, isso ela permite ela alcançar essas menores contribuintes. Então, a gente observa assim, até alguns dados, a gente pega assim, os anos de 2000, quando o SPED, de fato, ele foi implementado ali no início de 2012, quando a gente teve o boom do SPED. O Brasil estava crescendo em média de PIB 3%, 3,5%, a arrecadação estava mais do que 10% de crescimento de um ano para o outro. Perfeito. Então, a tecnologia ela veio aí auxiliar na questão de gestão da carga tributária de forma a diminuir essa evasão que existia. Então, perfeito. Eu vejo que aquela empresa menor está 100% informal, mas se ela estiver formal, o fisco está acompanhando ela. Você concorda, Wagner? Você que tem uma carteira grande lá na Syncro, conhece um monte de clientes de diferentes portes que vocês têm na carteira. Você percebe realmente essa tendência de diminuição da informalidade? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais o fisco está acompanhando as empresas, né? Então, aquelas empresas que trabalham na informalidade, em algum momento, elas vão ter que estar dentro da formalidade, né? E, consequentemente, dentro de todas as aplicações de regras tributárias, legislações, etc., que o nosso fisco produz hoje, né? Então, isso é muito importante, né? As empresas estarem em conformidade, na formalidade, faz com que o Brasil, obviamente, ande para frente, né? E as empresas atendam aquelas obrigações que ela precisa atender hoje como empresa. Perfeito, perfeito. E como que você se organiza, André, nesse monte de coisa que tem para fazer? Como que vocês se organizam lá? Existe uma estrutura ideal, né? Que a gente adota na forma como a gente faz a gestão da área tributária. Tá? A nossa estrutura que a gente entende como ideal é ter um setor de compliance. Tá? Toda a parte fiscal ela inicia no compliance. Você precisa ter ali uma equipe dedicada a fazer a apuração do imposto, a preparar a guia de recolhimento, atender um prazo, submeter aquilo ali para um pagamento. Então, tem um fluxo que é gerado de trabalho, perfeito, de workload. Tem as obrigações fiscais, que existe uma série de integrações sistêmicas para que elas possam ser produzidas. Então, essa equipe, que é a primeira equipe, que é a Tax Compliance, ela faz toda essa parte organizacional e operacional. E a dona da informação, tudo nasce ali. Um segundo setor dentro da área tributária, que é super importante, é a parte do Tax Planning, que é fazer um planejamento. Esse planejamento ele visa você identificar uma mudança de legislação, qual o benefício que essa mudança de legislação ela vai trazer, sendo adotada aqui, qual o impacto que vai ter na operação. Quem faz toda essa análise é o Tax Planning. Perfeito.
a identificação de um ponto que ele possa trazer um benefício para a empresa. É o Tax Planning que traz isso. Identificou, foi aprovado, entra aí no terceiro departamento, que é a área de projetos fiscais. Esse departamento ele recebe aquela demanda e aí prepara-se todos os requisitos. Para poder a gente implementar isso aqui, vão ser necessárias tais integrações, eu preciso de as informações Y e Z, essas informações vão ser postadas nesse documento, nessa obrigação fiscal. Então, essa equipe, hoje a gente entende a necessidade de ter uma equipe de projetos, não só pelas demandas que chegam do Tax Planning, mas as próprias demandas que chegam do business. A gente observa que as empresas, a necessidade de atualização, a necessidade de você estar se reinventando, de você fazer um procedimento, de você criar uma operação nova. Então, essa operação nova, ela precisa ser implementada. Então, quem participa dessa implementação, levando todos os requisitos, é a equipe de projetos. E, por último, nessa organização, que a gente entende que é ideal, a gente tem a equipe do Legal. A equipe do Legal ela é responsável por fazer interações com os entes federativos. Perfeito. Recebe uma solicitação de um complemento de informação, uma dúvida que uma autoridade fiscal tenha, a gente vai fazer agenda uma reunião, apresenta a documentação que está sendo solicitada, discute. Muitas das vezes chega-se a um consenso, realmente a interpretação está correta de um lado ou do outro. Se não existe uma harmonização de ideia ali, aí entra uma discussão administrativa ou discussão judicial sobre o tema, e quem conduz isso é a equipe do Legal. Perfeito. Então, esses 4 pilares... Que a equipe do Legal fala mais com os advogados, escritórios de advocacia que eles devem ter, né? Isso dão suporte à operação. Uhum. Então, hoje, a gente olha uma área tributária, para ela ser bem estruturada, ela precisa desses 4 departamentos. Perfeito. Eu, particularmente, gosto muito disso. Vou até perguntar para o Wagner. Não é uma estrutura padrão, né? Maioria de mercado, concorda ou não? Não é, né? Não é toda empresa que consegue ter uma estrutura você falou a palavra toda, desculpa até te interromper, mas o toda, eu posso chutar aqui sem dados, obviamente, mas um percentual de sentimento, que para mim não é o todo, é a minoria, eu diria. Minoria. Que eu, sei lá, vou chutar 30%, 40%, acho que não passa. Você chutaria um número também ou não? É difícil chutar um número, né? Mas que seja, empresa, é mais ou menos da metade. Assim, eu acho, não, bem menos da metade. Menos, é o que eu acho também. De alguma forma ou outra, as empresas se organizam. Né? Sim. E, obviamente, essas empresas atendem todos os requisitos de alguma forma. Né? Mas eu acho que, Alex, a questão ter essa estrutura facilita, né, a conformidade da empresa. Mas é muito importante ter processos bem definidos para que isso aconteça. Sim. Né? E pessoas, obviamente, para operar tudo isso. Você imagina se o planejamento tributário que o André comentou, ele define alguma regra errada. O pessoal do operacional vai atender às suas demandas, às suas obrigações fiscais de forma errada. Consequentemente, o fisco vai bater lá no Legal e o Legal vai ter que justificar alguma coisa com eles. Né? Então, é muito importante ter esse equilíbrio entre as áreas e processos bem definidos. É muito importante nesse pilar. Perfeito. O que eu acho interessante, André, dessa estrutura, que eu falei que eu acho, né, pelo que eu conheço benchmarking, é a minoria das empresas que tem, não a maioria, é que isso dá uma coisa que muito se fala, muito tempo eu digo 5 anos, não se fala 20, mas faz 5 anos que eu ouço com mais força falar: o tax tem que ser uma área estratégica, o tax tem que trazer valor ao negócio. Faz 5 anos que tem uma campanha mais forte sobre isso que a gente vê acontecer. Por que eu acho que essa estrutura sua favorece isso? Porque você tem uma equipe de projeto, você tem uma equipe de planejamento. O que a gente vê quando tem menos, digamos, essas pessoas com essas responsabilidades claras, é que a parte de atender o compliance, ele é tão importante que acaba que todo mundo faz isso e não pensa em projeto. Sim. Não pensa em implementar um novo planejamento, Sim. não pensa em fazer um projeto de ganho. Isso acaba sendo quando sobra tempo. Né? Acaba não sendo um foco primário. E aí vira menos estratégico, porque a área é simplesmente uma área que fala: ok, estou compliance e cumpri com todas as minhas obrigações fiscais. E perde-se oportunidades. E perde. Você não traz o valor no negócio. Para trazer o valor no negócio, como as pessoas não dão conta de fazer 4, 5 coisas ao mesmo tempo, eu acho que uma estrutura como você tem favorece isso acontecer. Sim. E a gente percebe isso na prática. E como a gente consegue fazer uma delimitação clara de escopo, de responsabilidade de cada uma, funciona muito bem.
As equipes, eles têm trocas, uma equipe alimenta a outra, a equipe do compliance gera informação, a equipe de planning prepara os dados, apresenta para o CFO, vai na área comercial, entende a demanda de mercado, discute sobre uma estratégia. Então, a troca ela é muito genuína. Perfeito. Então, isso favorece também Agora, um trade-off, né? Vamos usar essa palavra aqui, o trade-off é a perda de você ter uma equipe segmentada é eventualmente se isolar em silos dentro da própria área e não ter uma integração, né? Porque fala, cara, o cara do legal deve estar cuidando disso aí. Eu que fiz o projeto, eu lavo minhas mãos, né? Fiz o projeto, agora o problema está com o legal. O cara que é do compliance fala, o cara do projeto fez um negócio errado lá, agora está sobrando para mim. Como que você vê a integração, né? Que é o ponto negativo de se quebrar a área? O que vocês fazem? Você vê esse desafio ou vocês conseguiram criar alguma comunicação, um processo que flui muito bem? Então, o primeiro, assim, uma das coisas importantes é te ter uma liderança que ela traga uma harmonização, que ela busque isso. Então, geralmente, o setor tributário como um todo, ele tem uma liderança única. Então, isso favorece que as áreas, não importa qual, se tem um processo que não está funcionando bem, a gente precisa se organizar e se estabelecer. A segunda, quando necessário, desenha-se um RACI. Um documento com quem é o responsável, quem tem accountability, quem vai ser consultado, quem é informado. Então, define-se um processo e quem vai ser o owner daquela nova função que não tinha sido mapeado anteriormente. E aí, isso é feito construído de forma constante. Então, minimiza esses possíveis desencontros de informação. Legal, muito bom. É legal, tem muita gente que não conhece essa matriz RACI. Se jogar na internet na matriz RACI, você vai ver uma tabelinha, velho, de Excel super simples, que é utilizado como recomendação, inclusive, do PMI, né, da Organização de Projeto, para alinhar todo mundo no projeto e super funciona. Às vezes a gente esquece de fazer o básico. Você esquece de fazer o básico. Ô, Wagner, imagina 4 áreas falando, uma evolução que a gente falou da informalidade. A evolução tecnológica, você acha que favorece a gente ter mais comunicação, mais integração? Como que você vê a evolução tecnológica para esse tipo de organização? Sem dúvida, Alex. A evolução tecnológica já vem desde 2008, né? Dentro dessa área fiscal que a gente atua, com o advindo ali da nota fiscal eletrônica, né? Mas eu acho que o operacional ele já vem de muito tempo sendo automatizado, né? Perfeito. Então, se a gente olhar ali cálculo de tributos, se a gente for ver calendários fiscais, né, a geração da própria obrigação fiscal, o pagamento das guias, né, e até mesmo a guarda dessas obrigações fiscais para que o legal consiga acessar quando for necessário, isso já é uma commodity, né? Já acontece hoje há bastante tempo. Perfeito. Agora, o que você falou, né, da área fiscal ser estratégica também envolve tecnologia. Também envolve. A tecnologia consegue ajudar muito nessa parte estratégica, né? Análise de dados. Então, o pessoal de planejamento tributário analisando esses dados para saber aonde que eu coloco um CD, aonde que eu tenho um benefício, aonde que sai mais barato eu vender o meu produto, né? Tudo isso ajuda a área fiscal a ser estratégica dentro da companhia. Então, só que, mais uma vez, eu volto na questão de pessoas, né? Pessoas têm que saber operar a tecnologia, né? Usar a tecnologia ao seu favor. Então, acho que até a característica das pessoas que trabalham na área fiscal vem evoluindo ao longo do tempo. Perfeito. Justamente para embarcar a tecnologia no seu conhecimento, né, e saber aonde e qual momento usar a tecnologia. Então, essa parte é muito importante, aliar a tecnologia com as pessoas e com os processos que a gente citou anteriormente. Perfeito. Fala, André. É interessante que o conceito ele vai sendo amadurecido ao longo do tempo. Nessa evolução nossa tecnológica, acreditou-se em um determinado período que você precisava precisa da melhor tecnologia, se eu coloco a melhor tecnologia, vai funcionar. Hoje já se percebeu que não é bem assim. Você precisa ter pessoas capazes, maduras, que conheçam aquele processo para você conseguir aplicar melhor aquela ferramenta. Então, a união da tecnologia com pessoas capacitadas, isso sim é uma união que ela funciona. Não adianta você ter só um ou outro, é um equilíbrio. E nisso aí a gente tem uma pirâmide que faz mais de 20 anos que existe, que é aquela pirâmide de pessoas, processos e tecnologia. A gente acabou caindo na pirâmide naturalmente. Nessa pirâmide, Wagner, você acha que
Quem vem primeiro? Antigamente, eu digo, pô, eu estudei essa pirâmide lá em 2005, cara, faz muito tempo, né? Faz quase 20 anos que eu estudei essa pirâmide. E lá a gente falava muito que a gente tinha que primeiro mapear processo, como ordem assim, né? Você fala, cara, primeiro mapeia o processo, com um processo definido, pensa na tecnologia e depois desenvolve as pessoas. Era o que se falava 20 anos atrás. Você acha que continua com uma ordem? Você acha que hoje está tudo integrado? Qual a tua opinião sobre? É tudo junto? Tem uma ordem diferente? Acho que essa integração ela tem que existir, né? Mas eu acho que as pessoas ainda precisam estar à frente de todo esse processo. Porque são as pessoas que são as cabeças pensantes, né? Elas que conhecem o negócio, elas que sabem desenhar um processo, elas que sabem aplicar a melhor tecnologia para aquele momento, né? E voltando um pouco na tecnologia, né? Essa tecnologia ajuda essas pessoas a ganharem tempo dentro da área fiscal. Antigamente falava muito, né? Eu entrego minha obrigação no último minuto ali para vencer o prazo da obrigação, ou entrego até atrasado e depois eu tenho que pagar uma multa, né? E a tecnologia fez com que essas pessoas usassem ela para pagar impostos ou para atender as obrigações fiscais no tempo necessário e para ser mais ágeis, né, nesse atendimento. Fazendo isso, as pessoas conseguem sair muito do operacional e ir mais para o tático e estratégico, né, usando o tempo delas ao favor da empresa estrategicamente. Então, as pessoas, para mim, têm um pilar muito importante, porque é elas que vão aplicar os processos e a tecnologia no momento certo. Perfeito. Até na pirâmide modelo lá de 2005, para até mapear os processos, quem mapeava os processos? Eram as pessoas. Então, isso aí começava daí, né? E hoje, o que eu noto é a tecnologia ela está dando mais transparência aos processos. Sim. Você consegue enxergar mais claramente onde é que é um gargalo, onde é que é o ponto que está tendo o maior período de tempo, que pode existir uma otimização, onde é a área que você consegue trabalhar melhor. Então, hoje você consegue coletar dados para você rever o processo. Então, a tecnologia tem favorecido muito nesse sentido. E na tomada de decisão, né, André? Tomada de decisão ela é mais rápida, né? Tendo os dados rápidos para analisar, você consegue tomar uma decisão estratégica mais rapidamente. Aliás, falando de tomar decisão em dados, né? A gente já tem há muito tempo, mas vem exponencializando aqui o uso da inteligência artificial no mundo, né? A gente tem um fenômeno recente, apesar de já existir há muito tempo, do ChatGPT e de outros fenômenos. Como que você está vendo, Wagner? Cara, falar que a entrada da inteligência artificial é um erro, porque isso já existe há muito tempo. Só que eu estou vendo agora que isso chegou para todo mundo e não apenas para algumas pessoas de tecnologia que tinham acesso a isso. Como é que você está vendo a IA entrando de maneira mais presente na vida de todo mundo na área fiscal? Como você falou, né? Isso não é algo tão recente assim, né? Já é algo que já vem sendo utilizado. Exato. Acho que facilitou muito, evoluiu, né? Evoluiu e facilitou muito o uso dessa tecnologia de inteligência artificial dentro da área. Mas o meu ponto aqui, Alex, acho que a gente tem que usar com muito cuidado a inteligência artificial. Né? Porque da mesma forma que é fácil de ser utilizada, você consegue potencializar possíveis problemas. Então, você ainda precisa das pessoas para poder interpretar algo dentro da área fiscal. Né? A área fiscal não é uma ciência muito exata, né, André? Você que está vivendo aí esse dia a dia, não é uma ciência exata. Né? E a inteligência artificial, eu acho que ainda precisa amadurecer bastante para poder atender essa área fiscal como um todo. E as pessoas têm um papel fundamental nisso. Né? Então, como eu falei, a capacitação das pessoas dentro da área fiscal, né? Antes ela só conhecia de legislação, vou estudar legislação, vou estudar processos fiscais, isso mudou um pouco, né? Ou muito, na verdade. Né? E exemplos práticos de aplicação de IA? Agora vamos ser totalmente prático. Nós temos alguns exemplos práticos. André, você tem algum? Fala, estou usando aqui um algoritmo que está me ajudando a calcular se eu estou pagando certo. Estou dando um exemplo aqui. Você tem exemplos que você usa de IA hoje? O melhor que a gente tem utilizado é você montar um data lake, você montar um banco de dados e você identificar padrões ali. Então, eu tenho uma determinada operação, tenho um determinado produto, ele tem um padrão, existiu o desvio desse padrão, aí você olha, opa, aqui eu tenho necessidade de uma intervenção, de uma análise, acendeu ali um alerta de que podemos ter uma inconsistência. Hoje você tem isso operando, por exemplo. Então, montar esse banco de dados e você consultar ele é essencial para a operação. Perfeito. Tá?
Perfeito. Você tem mais algum que, por exemplo, na Syncro já está utilizando em alguns clientes, algum exemplo de alguma funcionalidade específica? A gente tem soluções dentro da Syncro que usam inteligência artificial justamente para facilitar o dia a dia das empresas, né? Então, toda a parte de automatização, de entrega de obrigações e esse data lake que você tem esse banco de dados e saber utilizar os dados ali para analisar, a inteligência artificial vai ajudar as empresas a fazer isso e a Syncro aplica isso no mercado. Perfeito. Você até comentou anteriormente aqui, Ivan, sobre essa questão de, por exemplo, que local, né? E você também comentou que tem uma equipe de projetos que fala, puxa, será que por causa do ICMS ou de outro, preciso abrir o centro de distribuição em um lugar, distribuição em outro, né? Sim. Isso é uma decisão hoje muito comum que, aliás, envolve uma integração com a área de supply de logística, né? Que envolve uma integração. Hoje já tem plataformas e tecnologias que usam uma tecnologia chamada Digital Twins. Não sei se já ouviram falar de Digital Twins, são os gêmeos, né? Gêmeos digitais, que na verdade você sobe a tua estrutura com os seus produtos, com NCM, você sobe a rota que cliente tem, os seus clientes, tudo, e esse no gêmeo digital, ele cria a simulação dentro do gêmeo digital da tua planta e da tua distribuição e das suas rotas. Então, cara, eu faço, vou inventar, 1000 rotas por mês para cliente, de daqui para cá, dali para cá, você sobe tudo lá dentro, ele cria um gêmeo digital, fala isso é o que tem de pontos de entrega, isso é o que tem de produto de SKU, que tem os seus tributos. Cara, nesse gêmeo digital, você começa a simular. Você começa a colocar e falar, e se eu trocar o centro de distribuição para tal lugar? Aí você dá um play no negócio. Ele simula e fala, a carga tributária foi para tanto ou foi para tanto. E se eu trocar o centro de distribuição para tal lugar? O que acontece? A carga tributária ficou menor, porém a tua logística ficou mais cara. E, cara, você consegue rodar cenários e o negócio não é assim, tipo, um cenário. O gêmeo digital chega a rodar, 5.000 cenários diferentes. É um negócio meio surreal, né? Então, esse tipo de tecnologia que usa inteligência artificial, que usa o gêmeo digital, ela, aos poucos, pegando o corpo, ela vai entrar de uma maneira mais forte, né? Aí entra uma lógica de se pensar, né? Hoje, talvez, tenha muita gente que faça isso simulando muito menos cenário, né? Em termos de pessoas. Vou inventar. Alguém, talvez, na tua equipe hoje, olha 10 cenários de localização e alguém faz análise durante um mês. Cara, você tem um gêmeo digital lá que isso pode fazer, cara, em Segundos. 2, 3 dias, você faz 5.000 locais e toma a decisão dos melhores que gerou. Isso vai exigir uma readequação das pessoas, né? Concorda ou não? Esse avanço da tecnologia vai mudar atividades das pessoas da área hoje. É aquilo, né? A tecnologia, ela te dá informação e você consegue utilizar a informação para tomar a melhor decisão. A questão a implementação de um centro de distribuição, operacionalizar isso é muito complexo. Você desmobilizar uma região, você mobilizar uma outra, as pessoas que trabalham ali, você pegar e criar nessa outra região, que às vezes é uma região que não tem pessoas capacitadas. Então, tem alguns algoritmos que a inteligência artificial ela não captura e a experiência ela traz uma por exemplo, a mão de obra local. Talvez você não jogou esse negócio dentro do Digital Twins e ele não entregou mão de obra. Você não joga, por exemplo, a família que a pessoa tem naquela região se ela for demitida e não conseguir mudar de emprego, né? Tem coisas tem outros aspectos que são até mais humanos, falando de SD, por exemplo, na questão social do S, que pode até ser melhor para a empresa, mas socialmente não é interessante fazer aquilo, né? Mas, de fato, a tomada de decisão, você consegue ter mais informação para você tomar uma decisão mais assertiva. Isso é um grande desafio que se tinha no passado. Você conseguir dados para você tomar essa decisão era mais difícil. E cada vez mais está sendo mais rápido. Um projeto de uma análise dessa demorava 6 meses, 4 meses. Exatamente. Agora, com um banco de dados que você sobe, você pode reduzir isso para um mês. Mas tem que ter um cuidado, você não pode ficar brincando com essa operação o tempo todo. Agora vamos fazer assim. Agora, existe um custo de mudar essa operação. Aliás, uma boa pergunta, André. Não tem regra, mas apenas por seu conhecimento próprio, né, que você já viveu em outras empresas, em quanto tempo você acha que é legal rever e sugerir eventual mudança? Ou dá, porque todo mês a gente vai fazer isso? Ou não, falar, cara, uma vez por semestre, uma vez por ano? O que você entende sobre essa questão de fazer essa readequação de malha inteira? Tudo isso é reflexo de como está o business. Qual é a mudança? O business, às vezes, ele se adapta.
você tem um produto seu que você comercializa mais na região Sudeste, mas aí o Brasil teve um boom econômico e aí a região Nordeste começou a consumir mais aquele produto. Você precisa rever a sua malha, você precisa rever a sua estrutura. Então, é um reflexo do que está acontecendo. Não necessariamente teria um tempo exato. Tá bom. Mas é um reflexo de como você está entendendo a sua operação. Tá. Mas aí, por experiência própria, você costuma fazer essas análises considerando os fatores de mercados externos, né? Você costuma fazer com qual frequência? Já que pegar um número médio aí. Olha, eu diria assim, menos do que 3 anos eu não considero produtivo. Boa. Tá? Porque você a adequação é muito pesada, né? Exatamente. A desmobilização e a mobilização de uma nova estrutura, e ela tem riscos, ela tem gaps, ela tem amadurecimento da curva de aprendizado do processo. Perfeito. Então, você fazer tudo isso, você tem que ter muita certeza daquela mudança vai fazer. E se em 3 anos, e ela tem que se pagar também. E se em 3 anos você decidiu mudar, com certeza alguma coisa não foi tomada, alguma decisão certa, não foi tomada a melhor decisão ali. Para você estar revendo aquilo ali com menos de 3 anos, por exemplo. Legal. Mas tem outros tipos de sugestão que, por exemplo, a tua equipe de planejamento faz, que aí são coisas mais táticas, mais operacionais, que tem uma frequência maior, acredito eu, né? Sim. Olhar a questão de formação de preço. Isso. Então, isso aí é uma constância e a legislação está alterando a todo momento. Perfeito. Quando a gente discute agora a questão de reforma tributária, como vai ser o cenário da reforma tributária se eu pegar uma proposta que tem hoje e eu trago para cá, o que de impacto eu vou ter? Porque o imposto indireto no Brasil, você repassa ele para o consumidor final. Quanto é que vai ficar o meu preço final? Quanto é que eu vou manter de margem? Então, a cada discussão nova que se tem, você precisa redimensionar ali, recalcular qual é o montante de tax que você vai ter que ter na nossa operação, qual o preço final, qual o impacto que a operação vai ter, se a estrutura que eu tenho hoje precisa ser revista. Então, tudo isso fica... a cada notícia que sai, você precisa voltar e olhar e falar, opa, eu preciso alertar alguém aqui, porque se isso afundar um pouco mais e, de fato, entrar, for decidido por esse caminho, o impacto é esse. Perfeito. Então, a área de planejamento ela precisa estar o tempo todo acompanhando uma mudança para estar trazendo essa realidade para o business. Beleza. Vai, agora fazer uma pergunta complexa. Vamos lá. Não vale ficar em cima do muro, porque a galera quer ter uma ideia, certo? Pensando nessa evolução que a gente está falando, ela traz ganhos para as empresas. Toda essa evolução de poder fazer mais planejamento, ela traz ganho tributário, ela traz ganho de compliance. Então, se eu perguntar aqui para você, resposta simples o que traz de ganho? Você vai falar, traz ganho de melhor compliance, você corre menos risco no contencioso, você vai ganhar um dinheiro de geração de valor, tal. Isso a gente entende que para tu você ganha melhor operação, sobra mais tempo para ser estratégico, isso a gente já sabe. Eu quero que você tente pensar, e daí o desafio da minha pergunta, quanto? Ou case que você fala, olha, Alex, eu já vi clientes conseguirem ter um ganho de X%. Eu já vi uma área operacional. O que você tem de... Pode ser, não precisa ser quantitativo, mas os benefícios a gente já sabe, mas quanto? Isso que a galera quer tangibilizar. Porque no fundo você quer saber se dá ROI ou não, concorda? Sim, sim. Alguém vir falar para você que você vai ter ganho, vai ser melhor, teu compliance, mas cara, quanto ganha em termos de ROI? Não, é uma pergunta de $1 milhão, né? Não fazer perguntas difíceis, senão falar que tem ganho todo mundo já sabe, eu quero saber quanto. Mas é interessante isso porque na área fiscal, acho que o ganho, né, maior que a área tem está realmente na conformidade. Então, você estar conforme o fisco, isso é muito importante. E aí, o risco de não conformidade, obviamente, cai muito. Né? Só nisso há o ganho, né? Imagina uma empresa que tem um risco de conformidade muito grande porque não atende determinadas legislações, não atende determinada obrigação fiscal, enfim, né? Ela fica muito exposta. O contrário é verdadeiro. Aquela empresa que tem uma conformidade excelente, ela... diminui o risco. Você pode até não ter o número, mas eu vou continuar até ser legal aqui. Não vamos falar de número, caso não tenha o número, mas qual é? Porque risco é muito... Qual indicador? Vamos pensar então qual é o indicador? Qual é o indicador? Fala o seguinte, é o erro de apuração, é o erro no número de entregas. Quais são 2 ou 3 indicadores que estão diminuindo? Porque não é genérico, né? Tem algum indicador. Né? Você fala diminuir, estou mais conforme segundo qual indicador?
Um indicador muito importante nesses casos, André, é o quanto de resultado financeiro a área fiscal pode trazer para uma companhia, certo? Então, se eu pensar num planejamento tributário que o André comentou, né, eu consigo trazer resultado financeiro para a empresa na ordem de milhões. Né? Eu consigo ter um planejamento tributário que olhe para a minha operação e eu tenha recuperação de créditos com isso. Bom, então acho que você falou, o resultado financeiro, por exemplo, é em cima de qual indicador? André pode ir ajudando aqui no nosso bate-papo. Claro, vamos lá. Complementando, né? A gente tem a questão de ter uma equipe de planejamento para buscar oportunidades, mas quando a gente fala ali de sistemas, a gente consegue vincular isso muito claro com a equipe de compliance. Perfeito. E qual o ROI que você tem, qual o ganho que você tem em ter uma equipe de compliance rodando eficiente? Tem um risco, né? Esse risco ele pode ser tangibilizado quando você olha numa DRE, num P&L da empresa, qual o montante de multa que essa empresa tem pago, de então pagamento. Multa é um indicador legal. É um indicador. Boa. Aí você teve ali, nos últimos 3 anos, a média de multa anual que foi recolhida era tanto, agora, o que a gente pode fazer? Tem uma solução sistêmica que eu consigo utilizar para controlar melhor o fluxo de documentos, o fluxo do processo, para que eu reduza isso? Então, para cada tipo de multa, você vai estudar o porquê aquela multa está acontecendo. Ela pode ser por um erro de processo, aí você utiliza um determinado software de gestão para você garantir que o processo vai ser utilizado. A multa que eu tenho é por não conformidade, por inconsistência de dados. Vou utilizar um sistema que faça cruzamento de informação e seja feita uma checagem prévia para a gente não reduzir esse volume de multas por inconformidade. Prazo no pagamento. A equipe não está conseguindo gerar por quê? Aí você investiga, aplica um plano de ação. Então, ali, multas... O campo multa é um indicador importantíssimo. É um indicador. E pelo que você falou que é legal a dica, o multa não é só... ele é variado, né? Ele pode vir por atraso em pagamento, ele pode vir por erro de processo, ele pode ser por inconsistência, ele pode ser por N motivos. Então, aquele campo multa, foca no campo multa e abre o leque de descobrir a raiz causal da coisa ali. Ali é uma coisa que está visível, está palpável. Legal. Mas tem assuntos que ficam escuros ali, que você não consegue notar. Tem uma inconsistência que ela não foi quantificada ainda por uma autoridade fiscal. Você tem uma inconsistência num arquivo seu, você mapeou, você identificou internamente, você sabe que você precisa fazer aquele trabalho de correção, de uma obrigação acessória, ou de uma forma de cálculo que você executou, que você identificou que precisava ter feito a melhoria, aquilo não foi quantificado ainda. Então, você consegue tomar de forma antecipada, proativa, fazer correções. Perfeito. Então, não necessariamente para o ROI, você vai ter que olhar só o que está ali no painel já estático. Isso. Você pode olhar variáveis que o time de tax identificou e falou, olha, nós temos esses cenários, esses riscos e essas oportunidades, precisamos trabalhar nelas. Perfeito. Queremos ou não queremos? Vamos identificar, isso aqui é uma vantagem, vamos ter ROI ou não vai ter ROI nessa discussão. Então, você pode utilizar esses dados também para endorçar. Legal. Esse ponto é interessante, porque como que o fisco enxerga isso? A minha palavra como o fisco enxerga isso, você pode ter o clássico que é, cara, vou ficar quietinho, de repente o fisco veio, deixa, se ele descobrir, eu pago. Agora, a outra atitude é proativamente eu chegar, fisco, eu acho que eu errei. E antes de você falar aqui, eu estou querendo corrigir porque eu peguei uma inconsistência no que eu fiz. Como que o fisco enxerga isso? Será que tem muito tecnologia ou tem um relacionamento do fisco que fala, cara, essa empresa aqui é super correta, tem um benefício? A pergunta é, tem um benefício em fazer antecipado ou é melhor você ficar esperando o fisco descobrir? Acho que tem... quando a gente fala do ambiente fiscal, tudo é um pouquinho mais complexo. Né? A decisão ela nunca é tão simples assim, porque você tem que entender a matéria. É o que a gente está discutindo ali. Mas o fisco ele fez um investimento em máquinas de cruzamento de dados que eles até denominaram de T-Rex. Isso aí. Teve um computador, um supercomputador, inclusive teve que pedir autorização ao governo americano que ele liberasse a utilização desse computador, que o governo americano estava desconfiado que o Brasil estava fazendo espionagem global, da capacidade de processamento que esse computador tem. Então, o fisco ele tem, sim, essa capacidade de fazer isso. Então, a gente acreditar que ele não vai fazer não é uma estratégia boa. Hoje é meio utopia achar que ele não vai você achar que aquilo ali não vai acontecer. Então, perfeito. Mas a experiência fiscal tem assuntos que você olha e fala, cara, isso aqui poderia ter feito, é um dado complementar, é um dado que ele não gerou uma omissão de pagamento de imposto,
é um dado que o fisco pode me exigir, eu corrigir o processo daqui para frente, e aquele ali a gente pode tomar uma decisão de, olha, esse dado aqui eu vou avaliar pelo histórico de fiscalização de outras empresas, você participar de grupos de associação de técnica, associação do seu setor. Aí você vai no grupo de associação, se tiver alguma fiscalização sobre o assunto tal informação, não, a gente nunca teve. Vocês entregam ou não entregam essa informação? Você coleta dados para você tomar uma decisão melhor. É muito legal. E aí, baseado nisso, você decide, olha, não, a gente precisa fazer um investimento aqui, criar um projeto para corrigir essa etapa aqui do passado. Então, tem sempre o futuro e o passado ali. Como é que você faz? Então, são decisões diferentes que você pode tomar. Perfeito. E aí precisa coletar dados. E a experiência fiscal da equipe ajuda muito. Muito. Porque ela, não, isso aqui não é histórico, isso aqui a gente não tem. O fisco não vai querer essa informação agora, ele não usa isso aqui. Então, se ele vier, eu consigo ser proativo, eu consigo ser reativo rápido. Não, isso aqui, se ele vier me questionar, eu tenho uma exposição muito alta. Então, tem esses cenários aí a serem avaliados para trazer um ganho para a área fiscal. Para a área fiscal, perfeito. Tá? Essas contas que estão, né, vamos dizer assim, com essa matéria de pauta e análise, elas ficam para você lá no contencioso, por exemplo, né? Tem assuntos que já se materializavam, eles ficam lá no contencioso. Perfeito. Mas tem assuntos que ainda está na equipe de compliance ali. Entendi, nem para o contencioso a gente pode ter discutido com o planning, pode ter feito uma discussão com a diretoria e falar, olha, tem esses assuntos aqui que a gente precisa tratar. Tá? A gente não necessariamente, ele ainda se tornou, ele já se tornou um contencioso. Ele está ali numa margem de avaliação, se ele vai virar, se há necessidade de ser registrado um contencioso, ou se a gente vai trabalhar para regularizar aquela possível inconsistência. Perfeito. Minha pergunta em cima do contencioso foi bem legal, entendi, tem hora que vai e não vai. Minha pergunta tem meta para fechar esse assunto do ROI aqui, né? Tem meta de limite do contencioso, por exemplo? Isso gera ou não valor para a área fiscal? Vou tentar dar um exemplo prático. Vou inventar um valor completamente aleatório aqui. Cara, meu contencioso não pode passar de 10 milhões. Se passar 10 milhões, o CFO vai olhar, vai ficar muito isso para a companhia. Tem essa leitura do valor que tem que estar no contencioso como meta ou não tem? Você olha o setor. Então, hoje, o fato de você ter algumas empresas de capital aberto, você consegue fazer um benchmarking do que tem ali, de como é que o setor está atuando. Perfeito. Então, você olha e fala, eu tenho essa questão que eu estou discutindo ela legalmente, mas o setor inteiro está discutindo ela legalmente. Tá bom. E o parâmetro que eu tenho, baseado no meu faturamento, está compatível com o mercado. Então, você consegue trazer alguns dados para você suportar ali de que é um risco não isolado, mas é um risco do setor. Perfeito. Então, tem esse cenário. Então, mas um valor específico não é preciso. O valor ele é tangível, né? Perfeito. Vai, para a gente fechar aqui, hein? Vamos lá. Mais uma vez, pergunta do milhão aqui, cara. Nós queremos uma dica de ouro aqui. Qual é a dica de ouro para as empresas investirem na transformação da área fiscal? Se você tiver que põe um top 3 aqui. Não, 3 legal, dicas. Legal. Eu acho que é muito importante o investimento na área de transformação digital hoje, de transformação da área de techs hoje, né? Já é uma realidade. Hoje as empresas já fazem. Mas se eu puder falar 3 pilares, né, para investir nessa área de transformação de techs, seriam pessoas, processos e tecnologia. Parece que é o mais do mesmo, né? Mas eu acho que são as pessoas que vão estar capacitadas para poder olhar para a área, para o seu negócio e falar, aqui eu tenho que transformar a minha área fiscal. E o transformar na área fiscal é tirar a área do custo, né? As empresas falam que a área fiscal é a área de custo. Não, é transformar ela e levar ela para uma área estratégica, né? Para sentar na mesa e tomar decisões como uma companhia, olhando também para a área de techs. Então, e ter processos bem definidos por essas pessoas, obviamente, né? Ter esses processos bem definidos e usar a tecnologia ao seu favor. Hoje tem diversas ferramentas, diversas tecnologias que podem ser usadas, a gente citou algumas aqui, né? E também há diversas empresas que ajudam, né, na transformação da área de techs, né? Essas empresas são especialistas nisso, né? Por que não trazê-las para dentro de casa e discutir, né, como uma companhia, né, como uma decisão da companhia, fazer essa transformação de techs
dentro dessas empresas. Perfeito. André, para fechar também, e como ele já respondeu, não vale repetir as 3. Pergunta específica, qual você acha que top 3 dicas aí? Eu gosto muito de olhar para o passado, entender o que aconteceu para te tentar projetar o futuro. A área de tech, se pegar a cada 10 anos, ela mudou, se transformou significativamente. Ela tinha um perfil, na década de 80, 90 ela foi de outra forma, 2000. A gente olha agora, é uma discussão generalizada de que é a necessidade de fazer a transformação digital da área de techs, se digitalizar a área fiscal. O futuro, a gente não tem certeza do que ele vai ser. Então, o que é preciso hoje é conhecimento, busca de informação contínua, conhecimento contínuo, para você estar preparado para esse desafio que vai vir, que a gente não tem certeza do que é esse desafio que vai vir. Então, o profissional de techs, ele teve, nesses 50 anos, umas mudanças. Era um cara da legislação, depois passou a ter conhecimento contábil, precisou conhecer de processo, agora precisa conhecer de tecnologia. Para frente, é uma nova necessidade que vai ter. E você só atinge isso contínuo. Você então, eu vou usar uma palavra, já que eu sou da educação, isso tem uma palavra muito forte, hoje chama lifelong learning, né? Que é a jornada de aprendizagem constante. Então, a tua primeira dica é invista em lifelong learning das pessoas, porque o tempo todo você vai precisar aprender coisas novas. Com certeza. Beleza, mais 2 para fechar. Então vamos lá. A tecnologia como guiador de processo. Perfeito. Você precisa utilizar a tecnologia para você adequar o seu processo. Então, hoje você tem soluções que você pode usar um Canva, você pode utilizar um processo pode ser desde Fordismo ou você ter ali processo ágil que seja, você põe os cards, o ágil com os cards. Então, você estudar para sua necessidade qual a melhor metodologia que você precisa aplicar. Acho que metodologia é a palavra legal. Sim. E aí, acho que a dica de metodologia a gente tem muitas metodologias, seja metodologia ágil, seja metodologia lean, que pode se usar em área fiscal hoje, é muito legal. E acho que a dica que eu vou dar é que você matou. Estude a metodologia, porque não tem one size fits all. Não tem fala, não, vou plantar perfeitamente o Scrum, que é uma das metodologias ágeis. Cara, você tem que pegar uma ideia do Scrum aqui, misturado com um pouco de Lean, misturado com um pouco de uma tecnologia, e essa junção para a tua empresa vai dar uma match de metodologia legal. Isso aí. E a terceira é você ter painéis de medição. Boa. Na área fiscal, você precisa ter um painel de medição de como é que está a sua máquina ali. Perfeito. Ela precisa te dar indicadores de que tem alguma coisa que não está indo bem. Então, trabalhar de forma empírica, como já foi em um determinado momento da área fiscal, de você ficar ali mapeando o que as pessoas estão fazendo, é muito improdutivo, não é assertivo, você corre o risco de, durante como ela poderia ser muito manual esse processo, ter um erro durante alguma etapa. Então, utilizar um painel que consiga coletar, que os dados fiscais hoje eles são padronizados. Então, existem ferramentas que você consegue importar todos esses dados e você gera indicadores ali. É isso aí. Todas as obrigações estão entregues dentro do prazo? Todos os pagamentos foram dentro do prazo? A minha alíquota média do que eu tenho aqui está compatível com a minha alíquota média versus faturamento do ano passado? Então, você criar esses indicadores, você olha todo mês para eles. Aqui está andando bem. Às vezes até uma situação que um outro evento que eu participei, a gente estava discutindo sobre comparar isso até com o cockpit ali de uma aeronave. Isso. Quando você olha ali, você está descendo do avião, você olha com aquele monte de painel, um monte de indicador. A gente na área de tech, a gente precisa a mesma coisa. Concordo. E quanto maior for a aeronave, mais indicadores ele precisa. A área de tech é a mesma coisa. Quanto mais complexo for o seu business, quanto maior ele for, mais informações e indicadores você precisa para ter a confirmação da saúde dele, a confirmação de que aquela máquina ali ela está rodando bem, ela não precisa parar para fazer manutenção. Concordo plenamente. Você sabe que isso não é uma exclusividade, né, da área de techs, ela acontece em várias áreas, a área comercial usa isso para caramba, a área financeira. E recentemente, apesar de o indicador ser famoso há muito tempo, quem está entrando nessa trend, digamos assim, é a área de logística. Existe um negócio hoje chamado torre de controle.
Cara, a torre de controle, nos últimos 5 anos, vem tomando todas as empresas e toda empresa está criando a sua torre de controle. E eu que você falou do cockpit, visualizando uma torre de controle, estou falando em termos de imagem, a galera imaginar agora. Sim. É como se você tivesse aquelas imagens que a gente vê de, por exemplo, da CT ou da estrada, né? Da concessionária de estrada, que fica 2 ou 3 pessoas com um monte de monitor na frente. É isso que está acontecendo, a implementação de torre de controle nas empresas de logística, eles estão colocando essa torre mesmo. Tem 3 caras sentados ali, painel, e uma tendência é real-time data, que é dados em tempo real. Sim. Por quê? Você pode olhar uma vez por mês? Pode, mas o quê? Talvez seja, vou inventar aqui. Sim. Cara, é a multa. Né? Agora, a conformidade de item a item de atraso, por exemplo, você pode ter em tempo real. Né? Para você olhar e falar, opa, ontem, cara, eu estou tendo um problema ontem sobre esse atraso, então eu já corrijo. Porque se você esperar até o final do mês, imagina que você está com um processo que em algum momento algum SKU teu que está com problema de conformidade. Cara, se você olhar o indicador no final do mês, vão inventar, já foram 1000 entregues errados. E se você está com real-time data nessa torre de controle, você pega no dia 1, no dia 2 e já corrige antes de chegar no 1000 e tomar aquele susto no final do mês. Fechamos aí os 3. Fechamos os 3, muito bom. Wagner, muito obrigado pelo bate-papo. André, muito obrigado. Alex. Eu acho que quem nos ouviu vai gostar, vai compartilhar, porque tem muito insight aqui para o cara operar na área dele. Com certeza. E tentar usar as ideias que saíram daqui. Beleza? Isso aí. Muito Pessoal, obrigado. Muito obrigado. Um abraço. Até o próximo.